Para todos, muito boa noite. Na contagem decrescente para as eleições legislativas do próximo dia 27, a minha convidada esta noite é Manuela Ferreira Leite, a Presidente do PSD. Muito boa noite, Dra. Manuela. Há assessores do Presidente da República a colaborar com o PSD para o programa de governo? Olha, nós na preparação para o programa do governo estamos desde janeiro a ouvir imensas pessoas. Eu direi que ouvimos centenas de pessoas, de todos os quadrantes políticos, de organizações sindicais, de organizações patronais, pessoas catedráticos, pessoas ligadas à indústria, pessoas ligadas a todos os setores, sem referências a partidos. Colaboraram connosco e participaram nos fóruns que realizámos, pessoas de todos os partidos, e portanto houve uma audição muito lata de imensas pessoas. Então, de onde é que surgem estas notícias? Só acabar de dizer, portanto, ouvimos centenas de pessoas. Quem escreveu o programa foi um grupo restrito, direi que 3 ou 4 pessoas da Comissão Permanente. Quem o leu não foram mais do que essas pessoas. E, portanto, aquilo que a mim me espanta e me preocupa muito, é que tenha havido 2 deputados do Partido Socialista, e sendo deputados e dirigentes do Partido Socialista, tenham considerado que, se por qualquer motivo tivesse havido alguém ouvido nessas matérias, que, para além de serem opressores, ou seja o que for, porque as pessoas foram ouvidas na sua qualidade de especialistas das matérias que nós estávamos a ouvir, isso tivesse algum mal. É que nós estamos em democracia. Mas foram ouvidas algumas, só para esclarecer, foram ouvidas algumas pessoas a título pessoal, que dá-se a circunstância de serem simultaneamente assessores do Presidente da República? Não ouvi ninguém a título pessoal. Todas as audições e todos os debates foram feitos a título público, de resto foram até foram todos objeto de imagens televisivas e, portanto, nunca houve nada de secreto. Mas vamos admitir a hipótese de que eu tinha querido ouvir alguém que, por acaso, desempenhava qualquer tipo de função. Há deputados neste país que consideram isso pouco natural. E eu isso acho que é uma coisa gravíssima do ponto de vista da democracia. Como é que é possível que haja deputados que consideram que é necessário, que as pessoas, pelo facto de desempenharem determinadas funções, podem perder as suas capacidades cívicas de participar, seja no que for. Portanto, acho que o que está a acontecer é grave. Acho que o que está a acontecer, pelo simples facto de ser dito, é grave porque denota um sintoma que neste momento está generalizado na sociedade portuguesa e que eu considero talvez o aspecto mais grave que neste momento se verifica, que é uma asfixia democrática muito complexa. Há um sentimento na sociedade portuguesa, há um clima de que existem retaliações. Que existe retaliação a propósito de tudo. Asfixia democrática em que termos? Nos termos em que as pessoas têm medo de participar, seja no que for, têm medo de se pronunciar contra o governo, porque estão sujeitas a retaliações. E eu não sou capaz de lhe dar muitos exemplos, e conheces, não preciso dizer... Não, mas gostava que me desse um exemplo. Mas houve exemplos de professores que tiveram uma piada que acharam menos graça e puseram as pessoas na rua, houve pessoas que deram pareceres de que não gostaram e desapareceram, houve pessoas que tiveram quaisquer tipo de manifestações... Mas sobre esta história dos assessores, a senhora acredita que possam estar a ser vigiados, assessores de Belém? Olha, eu não sei se estão a ser vigiados ou se não estão a ser vigiados. O que eu sei é que estamos num país em que o Procurador-Geral da República admite a hipótese que pode estar a ser escutado. E quando há um Procurador-Geral da República num país democrático que admite essa hipótese, especialmente quando todo o sentimento que existe e o clima que existe no país é de que as pessoas estão a ser controladas, acredito com certeza que já teve exemplos de pessoas que não falam consigo ao telefone sobre determinados assuntos. Mas onde é que isto já se viu? E a senhora fala ao telefone sobre determinados assuntos com algumas pessoas? Eu falo ao telefone por um motivo muito simples e falo sobre todos os assuntos. Em primeiro lugar, porque considero que nada tenho a esconder na minha vida. E em segundo lugar, porque há aqui um ponto que eu quero afirmar categoricamente. É que este tipo de ambiente que se está a criar, este tipo de clima que está a ser criado no país e que só foi criado no governo do engenheiro Sócrates, não me intimida nem me condiciona.
Eu não serei intimidada nem condicionada por um ambiente que está a ser criado de que existe medo, de que nós não podemos falar, de que existem retaliações. E o pior do que existir ou não existir é o facto de existir esse sentimento na sociedade. E a senhora considera que o Presidente da República, dadas as notícias das últimas 48 horas, já devia ter vindo a público esclarecer alguma coisa? Não vou fazer comentários sobre o que é que devia ter havido ou que não devia ter havido. Porque aquilo que eu considero de grave é que existe este sentimento na sociedade portuguesa. Eu não quero saber se há escutas ou se não há. Eu não quero saber se há retaliações ou se não há. A verdade é que as pessoas sentem que há. A verdade é que desde o 25 de Abril, é só com este governo que existe o sentimento da retaliação. São muitos os exemplos que existem, são muitas as ideias que existem. Isto é, as pessoas não participam livremente. Não participam livremente nas coisas. Exemplos simples. Quando se pediu uma listagem das empresas a quem o Estado devia dinheiro, apareceram 3 empresas que deram o nome. Quando existem milhares de empresas a quem o Estado deve. Por algum motivo tiveram receio. As pessoas têm receio. Dr. Manuel Ferreira Leite, este episódio dos Açores tem sido apresentado na imprensa como sendo revelador de um mal-estar crescente entre Belém e São Bento. Qual é a sua avaliação política sobre as relações entre a Presidência e o Governo neste momento? A minha avaliação política é que o engenheiro Sócrates já percebeu que vai perder as eleições. E ao perceber que vai perder as eleições, está-se a armar em vítima. E, portanto, a situação do país em termos económicos está na situação desastrada em que está, e que escuso de explicitar, porque os dados do desemprego que se dá há 2 dias mostram que há 30 anos que não estávamos numa situação destas. Qual é a culpa? Da crise, não do Governo. Tem tomado medidas que eles consideram absolutamente adequadas. Mas responda à minha pergunta. Não, mas a sua pergunta é essa. Situação económica. Não, mas é que a minha resposta tem a ver com a sua pergunta. É que quando a pessoa se está a pretender vitimizar, vitimiza-se relativamente a todos aqueles aspectos que deviam ser encarados como benefícios em relação ao Governo e não como benefícios. Portanto, é a crise, agora é o Presidente da República, qualquer dia não sei o quê. Portanto, na culpa do que se está a passar, não é de ninguém, não é do Governo, são de outras entidades. Ouvimos-la falar nos últimos dias, e também o seu Vice-Presidente Aguiar Branco, no caso das alegadas pressões sobre magistrados relativamente ao caso Freeport. Pergunto-lhe se a senhora tenciona levar para a campanha eleitoral este caso, bem como o caso Eurojust. Não tenciono fazer campanha violando a minha consciência e os meus princípios. Mesmo que isso me dê votos ou que não me dê votos. Nunca me ouviu ainda pronunciar-me sobre questões que têm a ver com a justiça. Nunca substituí os juízos da justiça em coisa nenhuma. Nunca me ouviu falar disso. E é por causa disso que eu tenho sempre tido um grande recato sobre todos aqueles temas que estão no foro da justiça. Mas temos ouvido o PSD insurgir-se nos últimos meses relativamente à situação do magistrado Lopes da Mota, questionando a sua continuidade. Não é um problema de justiça. Peço desculpa, só que esse não é um problema de justiça. Esse é um problema de alguém que está com uma... Está com um processo disciplinar. Mas não é sobre esse ponto, não me interessa que esteja com processo disciplinar. O ponto que nós temos levantado e continuaremos a levantar é que está em causa a representação do Estado português. É isso que está em causa. Não é um problema de justiça, é um problema de representação do Estado português. É sobre isso que nos tem surgido. Portanto, não misturo o caso Eurojust com o caso, outros quaisquer casos que estejam na área da justiça. Como eu não me pronuncio, porque eu não sou juíza de ninguém, sobre casos que estão em justiça, é evidente que eu não trarei para a campanha eleitoral, como não trouxe até à data, quaisquer casos relacionados com esse que mencionou. É evidente que não. E não espera que na campanha eleitoral sejam suscitados casos que envolvem pessoas próximas do PSD e que têm problemas com a justiça, como seja o caso dos arguidos no caso VPN, a saber, Oliveira Costa, Dias Loureiro e Arlindo Carvalho? Ouça, eu tenho por norma na minha vida que há um conjunto de princípios a que nós devemos estar, que nos devem orientar, e esses princípios devem nos orientar não só na nossa vida particular, como na vida profissional, como na política. E tem havido muito o costume de que os princípios que presidem a nossa vida privada e a profissional não quer dizer que sejam os mesmos na política. Agora, atua-se de uma forma se isto dá votos, atua-se de forma ao contrário se aquilo faz perder votos. Isto é, atua-se da forma com algum
calculismo político. Mas não é estranho que o senhor nunca tenha dito uma palavra sobre estes casos? Talvez seja estranho. Há pessoas que me têm criticado, há pessoas que consideram que eu deveria falar porque provavelmente poderia ter efeitos eleitorais. Não, foram dirigentes do PSD e foram seus colegas do Não violo os meus princípios, não abdico dos meus princípios em nome de calculismo político para obter efeitos eleitorais. Nunca farei isso. Porque sabe que nunca farei isso. Porque sabe que é exatamente contra esse tipo de atuação que eu acho que está muito presente na política e que tem estragado muito a visão que as pessoas têm dos políticos. É exatamente para lutar contra isso que eu estou aqui. Estes casos, portanto, não abdico dos meus princípios para obter efeitos eleitorais. Aí o engenheiro Sócrates e toda a gente que o apoia podem estar tranquilos, porque de mim não vão ouvir quaisquer tipo de atuação que seja contra os meus princípios. Mas estes casos não são um embaraço político para o PSD? Não sei se são embaraço político para o PSD, sejam ou não são embaraço político para o PSD, não os vou trazer à liça e espero que isso não seja realmente o tema de campanha eleitoral, porque aquilo que deve ser o tema da campanha eleitoral deve ser o problema dos portugueses. Muito bem, vamos então falar do seu programa eleitoral de governo, que é muito aguardado. Não acha que, em nome da política de verdade de que tanto tem falado, já devia ter há mais tempo revelado aos portugueses quais são as suas principais ideias para o país? Parece que eu não revelei quais são as minhas principais ideias para o país. Em termos de programa de governo, um programa eleitoral? Não estamos em programas de governo, estamos em programa eleitoral. Iremos com certeza ao programa de governo, mas mais tarde. Programa eleitoral é absolutamente extraordinário que há mais de um ano anda a dizer determinado tipo de coisas sobre a situação económica, sobre outros aspectos da vida portuguesa e se atravessa o espírito a ideia de que o programa eleitoral não vai pura e simplesmente contemplar isso que eu tenho andado a dizer. Então, eu tenho mandado, olhe numa entrevista consigo, fui absolutamente contra, vou dar exemplos concretos, fui absolutamente contra o facto de este governo ter alterado o regime dos certificados de aforro. É evidente que no programa eleitoral vai lá estar que vamos repor o sistema com o qual eu discordei de se ter alterado. Mas há uma grande expectativa em relação ao próximo dia 27, dia em que a senhora vai anunciar formalmente o programa. Essa expectativa vai ser uma expectativa provavelmente muito frustrada, porque não vai estar nada no programa que eu já não tenha dito. Estou-lhe a dar exemplos. Será que alguém está à espera que eu vá? Então porquê só o divulgar agora? Eu vou divulgá-lo agora, porque há um ponto para mim essencial, é que as pessoas leiam o programa. Apresentar-se um programa em plenas férias é convidar as pessoas a não ler. Não está a ver que as pessoas estão para a praia a ler um programa eleitoral. E, portanto, qualquer partido que tenha apresentado programas durante o mês de agosto é pura e simplesmente com o objetivo de que não seja lido. E eu tenho um interesse muito grande em que as pessoas leiam o nosso programa. E, por isso, o nosso programa tem características um pouco diversas daqueles que normalmente têm sido publicados. Qual é a sua prioridade? A minha prioridade são, com certeza, nas áreas económicas, na área da solidariedade, em que incluo a área da educação, é a área da justiça e a área da segurança. São essas as prioridades. E não tem lá nenhuma proposta que seja de espantar. Porque, como digo, tudo aquilo que eu tenho andado a dizer há mais de um ano, e que, por questões absolutamente de propaganda, se tem desenvolvido a ideia de que o PSD não faz propostas, de que o PSD não diz que não sabe quais são as ideias, é evidente que toda a gente sabe quais são as nossas ideias. E há uma pessoa, fundamentalmente, que sabe exatamente quais são as minhas ideias, que é o engenheiro Sócrates, que as tem copiado a uma e uma, sem nunca dizer que as está a copiar. Mas vamos lá ver, doutora Manuela, a senhora chegou a anunciar a divulgação do programa do PSD para o mês de julho. Não, disse que estaria em condições, foi isso que eu disse, estaria em condições de o anunciar até fins de julho. Estava em condições. Entendi que não devia fazer, porque já da última vez foi apenas apresentado com o mês de antecedência. Eu já lhe disse que quero que as pessoas leiam o programa, e ao querer que as pessoas leiam o programa, a última coisa que eu podia fazer era apresentá-lo durante o mês de agosto. Não me diga que o programa é uma folha A4. Não é uma folha A4, mas poderia ser, que não ficava mal. Mas é um programa que é sintético para ser lido. E, para além disso, é fundamentalmente um programa em que tudo aquilo que lá está é para ser
executado, é suscetível de ser executado. E qual é a sua... Se vir o programa do Partido Socialista, com certeza já o leu, porque eles divulgaram no mês de agosto, é quando para as pessoas terem tempo para ler, se ler o programa, verificará que, primeiro, está cheio de coisas que, obviamente, não vão ser cumpridas. Está cheio de coisas que já foram anunciadas a última vez, que não foram feitas, agora é que vão ser. E, por outro lado, tenta-se dar a ideia de que se resolvem todos os problemas do país, do primeiro ao último problema, num único programa. E, evidentemente, que isso eu não faço. Eu faço apenas aquilo que vai ser execuível, que eu julgo que vai ser execuível, e, portanto, não estou a anunciar coisas que penso que não vão ser. Vamos, então, concretizar. Qual é a principal marca distintiva do seu programa em relação àquelas que são já conhecidas, as propostas do Partido Socialista? Todas aquelas que eu tenho vindo a anunciar. E vou-lhe dizer, não se está à espera, com certeza, não está à espera que o programa do Partido Socialista fala nos grandes investimentos, não está à espera que eu vá dizer que vou fazer o TGV e que vou fazer a terceira autoestrada Lisboa-Porto. Já sabemos que não vai. Então, olha, está a ver. A senhora tem dito isso variedíssimas vezes. Pronto, exatamente. Não precisa de lá estar, já se sabe. Mas qual é então a sua alternativa? Quando a senhora diz que as políticas do PS estão erradas, quais são as suas políticas que possam estar certas? As minhas políticas que estão certas é que está absolutamente errado que se tenha feito seguido uma política em que se dá ênfase ao investimento público, mas em grandes obras públicas, sobre as quais realmente não vale a pena falar, porque já toda a gente percebeu, e em que nós damos prioridade ao investimento público, mas investimento público de proximidade. Pequenos investimentos públicos. Com reparação de escolas, hospitais, recuperação urbana, recuperação de património, portanto, investimento público nessas áreas. Qual é o seu compromisso em termos de crescimento económico, por exemplo? Não faço compromissos em questão de crescimento económico, porque esses compromissos de crescimento económico é só de alguém que não tem a mínima das noções que, neste momento, isso é praticamente impossível de fazer. E, portanto, eu já lhe disse que não faço a mínima das promessas que penso que não sei se vou ou não vou cumprir. Uma coisa é certa, é que vou fazer, com certeza, o país está em declínio, está em queda. Não tenho nenhuma dúvida de que a nossa proposta trava essa queda e lança as bases para o seu relançamento. Se for a política do Partido Socialista, vai a queda a pique e quando cair fundamento no chão, não sei quando é que se vai voltar. O Primeiro-Ministro tem dito que estamos no princípio do fim da crise. Como é que acha que vamos estar em 2010? Olha, quando o Primeiro-Ministro diz isso, havia por acaso um ponto que eu gostaria bem de tentar perceber. É se o Primeiro-Ministro diz isso absolutamente convencido de que isso é assim. E, portanto, se o diz, é grave que o Primeiro-Ministro diga isso quando mais ninguém o diz. Se ouvirmos as afirmações da chanceler Merkel na Alemanha, ela não faz essa afirmação. Mas a Alemanha e a França saíram esta semana da recessão técnica, assim como Portugal. Mas isso não tem o mínimo dos significados do ponto de vista de isso é um significado estatístico, não tem o mínimo dos significados em termos do que é que efetivamente está a acontecer à economia. À economia não está a acontecer absolutamente nada, a não ser, talvez, e isso é uma boa notícia, que a crise internacional tenha mais ou menos atingido o seu ponto mínimo e, portanto, comece a estar a elevar-se. Mas isso em nada é melhor isso do que nada, como é evidente. Agora, dizer que isso tem influência em Portugal, tem tanta influência que logo no dia a seguir nós apresentámos um número de desemprego que é o maior dos últimos 30 anos. O que significa que isso não tem a ver com a nossa situação interna. E mesmo os benefícios que vieram desses valores que se apresentaram são valores transitórios. Os elevados números do desemprego em Portugal decorrem da crise internacional, ou não? Não decorrem da crise internacional. Como é que não decorrem? Como é que não decorrem? É vermos as estatísticas e vermos que ainda a crise internacional não tinha surgido e já os nossos números estavam a aumentar. Mas não estavam nos 9,1% que estão neste momento? Não estavam nos 9,1%, mas se lembrar de uma entrevista que eu lhe dei a si, em janeiro, na qual me perguntou qual é que era o valor que eu estimava para o desemprego, eu disse-lhe que provavelmente iríamos atingir um número superior a 9%. A senhora acredita que o desemprego pode chegar aos 10% este ano? Eu penso que já está nos 10%, caso não estivesse algum desemprego mitigado
com tipo de ações de formação e outro tipo de situações absolutamente precárias, mas que alteram de alguma forma o valor real do desemprego. Dr. Manuel, o desemprego é considerado o principal problema social em Portugal. Eu pergunto-lhe o que é que propõe no seu programa para os cerca de 200 mil portugueses que neste momento não têm acesso a qualquer tipo de apoio do Estado, a qualquer tipo de subsídio. Eu proponho especialmente aquilo que eu proponho em termos de desemprego, como já disse variadíssimas vezes, é o apoio, o desenvolvimento das pequenas e médias empresas, porque é aí que está o emprego. Portanto, é esse o ponto fundamental. Tomamos todas as medidas e, de resto, absolutamente anunciadas há muito tempo sobre essa matéria. Mas esses apoios de que fala às pequenas e médias empresas permitirão criar quantos postos de trabalho? Ouça, essa resposta é uma resposta a engenheiro Sócrates. Eu não dou respostas a engenheiro Sócrates. O engenheiro Sócrates é que um dia se lembrou de pôr num cartaz que iria criar 150 mil postos de trabalho. Não fazia a menor das ideias porque é que era 150 mil e não eram 140 mil ou não eram 160 mil. Mas era um número que soava bem, era um número sonante. Mas eu não faço política na base da propaganda. Eu não faço política na base da propaganda. Mas o senhor não se compromete com nada? Ou se eu não me comprometo com nada que não seja suscetível de ser executado. Agora, comprometo-me com muitas coisas. Comprometo-me em repor, como lhe disse, por exemplo, repor os certificados de aforro. Comprometo-me a pagar as dívidas do Estado às empresas, mas não é pagá-las hoje para amanhã tornarem a nascer, é arranjar um sistema em que o Estado passe a ser um bom pagador a todos os seus credores. Comprometo-me a rever o código do Imposto sobre Património, o IMI, o IMT, que estão com problemas sérios de injustiças que têm sido criadas. Mas que é aliviar esses impostos? Alterar alguns dos regimes que levam a que estejam criadas injustiças relativas. Não lhe vou dizer muito mais coisas porque eu vou apresentar o programa no dia 27 e não hoje. Claro, eu sei, mas a minha obrigação é tentar antecipar alguma coisa nesta entrevista. Mas eu, aquilo que mais lhe friso é que considero absolutamente extraordinário que nunca ninguém tenha ouvido aquilo que eu ando a dizer há mais de um ano e que tudo estará vertido no programa. Há uma coisa que lá não vai estar. Mas o programa terá de ter alguma novidade, sou pena de, no dia 28, as pessoas dizerem que a montanha pariu um rato. Provavelmente porque a montanha, quem está a criar a montanha são as pessoas que acham que se deve apresentar programas que não têm capacidade de ser executados. E, portanto, nesse aspecto, Judite Sousa, faz-me a justiça de pensar que eu tenho tanta imaginação quanto tantas outras pessoas normais. Quer dizer, não tenho mais nem menos, tenho uma imaginação vulgar. E nessa imaginação é suscetível de se arranjarem imensos objetivos bombásticos, que os portugueses fiquem todos muito entusiasmados e que ao fim de meia dúzia de meses percebam que foram enganados. Mas perguntar-se-á também... fazer isso. Eu não vou fazer isso. Mas perguntar-se-á também por que razão os portugueses devem votar em si e no PSD. Devem votar em mim e no PSD, porque aquilo que eu vou dizer que vou fazer mesmo. Aquilo que o engenheiro Sócrates diz que vai fazer, provavelmente não vai fazer absolutamente nada, como já mostrou no programa anterior que apresentou. O que é que vai dizer o seu programa quanto aos impostos, para além dos impostos sobre o património de que falou há pouco? Não lhe vou dizer exatamente, porque já lhe disse que se apresenta o programa no dia 27. A ideia genérica, que já manifestei também, é que temos que criar as condições para que os impostos baixem. Aquilo que prometo é que não há margem para aumentar impostos. Aumentar impostos não é possível. E a baixar, quais é que baixaria? Baixaria aqueles que têm a ver com o custo do trabalho. Porque aquilo de que Portugal precisa é de uma melhoria da competitividade e para nós melhorarmos a nossa competitividade precisamos de baixar os preços dos produtos que têm de ser exportados em concorrência com outros. E, portanto, eu baixaria aqueles impostos que têm a ver, por exemplo, a taxa social única, que a anunciei já há muito tempo e com certeza que será contemplada no programa. E o imposto sobre as empresas também? Em alguns casos. Dr. Manuel Ferreira Leite, se a senhora vencer as eleições, e recordo que hoje o Governo voltou a dizer que o déficit vai chegar ao final do ano nos 5,9%, a senhora irá pedir uma auditoria das contas públicas ao Banco de Portugal, tal como o PS fez há 4 anos?
Aquilo que o PS fez há 4 anos não foi pedir uma auditoria ao Banco de Portugal. Aquilo que o PS fez há 4 anos foi pedir ao Banco de Portugal que construísse um número que se ajustasse àquilo que era a política que eles queriam ir seguir, que são coisas completamente diferentes. Aquilo que foi feito nessa altura não foi uma auditoria às contas. O que é que foi então? Foi uma criação de um valor para o déficit, como se não houvesse governo, como se não houvesse Ministro das Finanças e como se todos os serviços tivessem os valores orçamentais que teriam direito só porque os pediam. Acha que foi uma farsa o que aconteceu há 4 anos? Acho que foi uma farsa, desagradável e que é a primeira vez, não encontra isso em sítio absolutamente nenhum, que algum dia haja uma estimativa à centésima. Lembra-se de que a estimativa do déficit que foi feito foi de 6,83. Nunca houve uma estimativa dessa natureza. As estimativas não são até às centésimas. Mas não pedindo uma auditoria ao Banco de Portugal, como é que a senhora sabe, se vencer as eleições, com que dinheiro conta para poder fazer as suas opções? Não sei. E é exatamente porque não sei. Que essas suas perguntas, do que é que vai fazer, de quanto é que põe, qual é que é o seu objetivo, a que ponto é que se vai, eu digo, não sei responder com seriedade. Posso responder uma coisa, eu sou capaz de responder como qualquer outra pessoa, dizendo coisas de fantasia. Mas eu não respondo dessa forma. Eu só respondo em relação àqueles aspectos que eu sei que vou fazer. Mas a senhora foi Ministra das Finanças, como é que acha que está o déficit neste momento? Acho que está muito acima desse valor que estão a dizer. Acho que está muito acima. De resto, eu tenho dito isso várias vezes. O que é muito acima para si? Eu admito que, se a análise for bem feita, é capaz de estar nos 7 ou nos 8%. De resto, como sabe, há 2 dias, ou menos do que isso, apareceu a informação de que se tinha agravado o déficit da Segurança Social de uma forma muito significativa. E isso responde à pergunta que eu tenho feito muitas vezes, já a fiz várias vezes, e que foi o facto de que o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, enfim, o Governo, houve ali uma fase na ideia de combate à crise que todos os dias se anunciavam medidas, milhões todos os dias. E eu fiz várias vezes a seguinte pergunta: de onde vêm estes milhões? Porque uma de duas: ou vêm do Orçamento do Estado, e então é necessário um orçamento retificativo, porque aqueles milhões não estavam lá, ou é uma mera fantasia, está-se a dizer que se está a dar estes milhões e não se está a dar absolutamente nada, e eu devo lhe dizer que não descarto essa hipótese. E não descarto essa hipótese porque nós falarmos com as empresas. Não há nenhuma empresa que diga que lhes estão a cair milhões. Há algumas empresas selecionadas pelo Governo, mas não todas. Não é nenhuma medida genérica. É outra grande diferença no meu programa e do Partido Socialista. O Partido Socialista discrimina, diz quais são as empresas que vai ajudar. Eu tomo medidas genéricas para as empresas. Está a acusar o Governo de favorecer algumas empresas a troco de favores políticos? Não lhe estou a dizer a troco de quê. Isso eu não digo. Agora, que tem favorecido empresas específicas e desprezado outras, disso penso que nem o próprio Governo nega. Quer dizer, há ajudas à empresa A, há ajuda à empresa B, há ajudas absolutamente discricionárias. Doutor Manuel Ferreira Leite, falemos, falemos do PSD. Porquê que a senhora impôs nas listas de deputados 2 pessoas que estão com problemas com a justiça, sendo que uma delas, António Preto, está acusado de fraude fiscal qualificada e falsificação de documento e pronunciado para ir a julgamento no próximo dia 27 de outubro? Já lhe respondi a essa pergunta, mesmo logo no início da sua entrevista, quando lhe disse, perante o caso que me citou, que nunca me viu eu pronunciar-me sobre casos de justiça. Porque é que eu não me pronunciava no caso A e me havia de pronunciar no caso B? Porque é uma questão de... porque neste caso estamos a falar de uma pessoa que está acusada pelo Ministério Público e que tem julgamento marcado. É diferente. Não é não. É exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo. Casos de justiça são casos de justiça. Mas há diferenças entre os casos de justiça. Há diferenças na sua perspectiva. Não. Porque do ponto de vista político... Do ponto de vista político, há casos mais graves, se calhar uns casos mais graves do que outros. Eu já lhe disse, eu repito, e não vou dizer mais nada sobre isso, é que eu já lhe respondi na sua primeira questão a esta questão. Não, mas é diferente. Doutor Manuel, deixe-me precisar. Desculpa. Eu comecei por lhe falar de arguídos do caso BPN, mas... Não,
Falou-me também do caso Freeport. E do caso Freeport, mas não há nenhuma pessoa acusada pelo Ministério Público com data de julgamento marcada. Portanto, não são casos iguais. Mas são casos que estão na Justiça e que se espera o julgamento da Justiça. E aquilo que eu lhe disse foi que nunca ninguém me tinha visto pronunciar-me sobre essas questões. E essas minhas questões de princípio. Não sei se é incómodo. Aquilo que seria para mim muito incómodo, para a minha consciência, aquilo que seria muito incómodo para a minha consciência era eu violar um princípio que eu tenho estabelecido. E esse princípio é que não me pronuncio sobre casos de justiça. Mas quando a Justiça se pronunciar, então eu pronunciar-me-ei. Mas não pode dizer que os casos são todos iguais perante a Justiça. São casos iguais, mas isso é a Justiça que vai dizer, não sou eu. Isso é a Justiça que vai dizer que não sou eu. Mas os políticos não devem ser os primeiros a dar o exemplo. Quando os políticos atuam de acordo com o calculismo político, eu acho que sim. Só que eu não faço cálculos políticos. Mas como é que a doutora Manuela Ferreira Leite explica o facto de ter dito que, por exemplo, o caso de António Preto era um caso privado, se na acusação do Ministério Público se fala de um prejuízo para o Estado, por exemplo, de 37 mil euros? O ponto aqui fundamental é o seguinte: é facílimo em política, e é a forma mais fácil de resolver os problemas é pôr de lado quem nos incomoda e deixar andar quem não nos incomoda. E, portanto, nessa circunstância, evidentemente que é fácil a pessoa tomar decisões dessa natureza. Este vem, o outro não vem, sobre este falo, sobre o outro não falo. Isso é muito fácil. Eu não vou pela forma fácil, vou pela forma que é a minha consciência. E o senhor não quis deixar cair um amigo, conforme não tem a ver, peço-lhe desculpa, essa sua afirmação do amigo é que eu repudio. E repudio porque tanto faz que seja amigo como seja inimigo, ou adversário, mais propriamente dito, tanto faz que seja companheiro de um partido, ou seja, adversário político, eu não me pronunciei ainda nunca sobre casos de justiça. E sobre isto não digo absolutamente mais nada. Se a doutora Manuela Ferreira Leite fosse líder do PSD no passado, não teria retirado a confiança política a Valentim Loureiro e a Isaltino de Moraes? Por uma questão política podia ter retirado. Política. Poderia ter retirado por uma questão política. Com que argumento? Não com certeza com o argumento que foi utilizado. Mas devo-lhe dizer que toda a legislação que foi provada, ou que está em discussão, ou que tem potencialmente em discussão, significa questões que têm a ver com o exercício de cargos públicos. Os casos que neste momento invocou são casos de arguidos em exercício de cargos públicos. Não é o caso deste que agora citou, que é exercício de atividade privada. Privada no âmbito da liderança da distrital do PSD de Lisboa. Não é verdade. Eu peço desculpa, não é verdade. É o que está na acusação do Ministério Público, doutora Manuela, e que tem vindo nos jornais. Judito, sobre isto não vou dizer mais nada, porque princípios são princípios, e se as pessoas não entendem que há coisas mais importantes na vida do que efeitos políticos, umas vezes benéficos, outras vezes maléficos, para quem dirige e quem está em determinado tipo de funções, se as pessoas não entendem, eu tenho apenas que dizer que tenho pena. Mas não vou abdicar aquilo que é um princípio da minha vida, e não vou abdicar dele em circunstância nenhuma. A senhora não acha que este episódio das listas pode ter afetado a imagem de rigor e seriedade que tem procurado passar para o país? Não tomo decisões a pensar no que é a minha imagem, ou no que é tomo as minhas decisões com base nos princípios em que me norteio. Nem que elas tenham custos políticos? Nem que elas tenham custos políticos, é exatamente isso. Espero que as pessoas percebam que na política não vale tudo. Nem que venha a perder as eleições? Mesmo que eu soubesse que vinha a perder as eleições, em política não vale tudo. Há um conjunto de princípios que devem estar presentes em toda a nossa vida, seja ela privada, seja ela profissional, ou seja ela política. Se as pessoas não entendem isso, e se as pessoas preferem outro estilo de atuação, realmente não devem votar em mim. Portanto, rejeita a acusação, que eu também já encontrei, de que quis rodear-se de um exército de fiéis. Não, eu não quis. Isso são aspectos, peço desculpa, mas são aspectos completamente diferentes, não é? O partido tem mais de 100 mil militantes. E eu não sou acusada, nem nunca fiz nenhuma, não expulsei nenhum militante do partido, não tenho nenhum processo
entrega um conselho de jurisdição, portanto, todas as pessoas têm sido livres de falar, de mas porquê que não incluiu nas listas de deputados aquele que foi o seu principal, ou um dos seus opositores internos nas eleições diretas e alguns dos seus apoiantes? Estou a falar de Pedro Passos Coelho. A senhora apoiou Santana Lopes para Lisboa em nome da unidade do PSD e, no entanto, não aplicou esse mesmo princípio agora ao excluir pessoas que tinham estado contra si. Não apliquei, vou-lhe dizer, só 2 minutos. Em primeiro lugar, fui eu a pessoa que disse categoricamente que não se podia misturar autárquicas e legislativas. Uma pessoa que fosse candidata a uma autarquia não podia ser candidata a deputado. Fui eu que estabeleci essa ideia. O que significa que considero que são 2 situações completamente diferentes. Candidato a deputado é um grupo de pessoas que assumem um compromisso. E esse compromisso é de apoiar o governo, caso ganhe as eleições, ou a oposição, caso fiquem na oposição, que apoiem esse governo. Há um compromisso. Compromisso esse que significa partilhar e apoiar a política que a pessoa define como orientadora para o país. E, portanto, não é a mesma coisa ser candidato a uma Câmara ou ser candidato a deputado. Candidato a deputado significa eu concordar com a sua política, com a sua orientação e comprometer-me a segui-la dentro do Parlamento, quando há discussões sobre matérias... E o pluralismo? No grupo parlamentar, eu devo dizer que até tenho alguma dificuldade em compreender. Como é que uma pessoa que discorda de uma política e, como tal, milita contra essa política, no seu direito pleno, de manhã, e depois à tarde vai para o Parlamento apoiar essa política. Portanto, eu até me custa a compreender como é que alguém se podia admitir a hipótese de, sendo contra uma política, não se importar de ser deputado a apoiar essa política. Portanto, a senhora não incluiu estas pessoas por uma questão de lealdade? Não é um problema de lealdade. Eu tenho imensas pessoas dentro do grupo parlamentar que não me apoiaram, mas que, neste momento, partilham da minha política e são capazes de apoiar. Aquelas pessoas que não apoiam porque estão contra e legitimamente contra, e livremente contra, e nada lhes acontece, como digo, nem consigo perceber como é que podiam admitir... Eu própria não sou deputada, exatamente porque, na altura, não concordei com a liderança do partido, com a orientação política, não fui deputada. Mas, por outro lado, a senhora considera aceitável, porque senão não teria convidado Maria José Nogueira Pinto, e considera aceitável que ela discorde da sua política, ou seja, de uma das suas principais opções, porque apoia o candidato do Partido Socialista em Lisboa e não o seu candidato. Não há aí uma contradição? Não há, porque a política que vai ser seguida e a política que tem que ser defendida na Assembleia da República e nos deputados é a política decorrente das opções do governo. Não tem a ver com as opções, com aquilo que são as autárquicas. Nós não podemos ter 2 coisas... E a senhora acha aceitável que Maria José Nogueira Pinto apoie António Costa? Aquilo que digo em relação à doutora Maria José Nogueira Pinto é que ela evidentemente é independente, como independente que é, faz com certeza as suas opções, e a única coisa que eu penso verdadeiramente é que tenho pena que a doutora Maria José Nogueira Pinto esteja a fazer uma análise errada quando pensa na Câmara de Lisboa. E considero que está a fazer uma análise errada por considerar que o Dr. António Costa é melhor que o Dr. Santana Lopes, que não é. Porque para Lisboa será muito melhor o Dr. Santana Lopes do que o Dr. António Costa. Portanto, aquilo que eu lhe digo é que tenho pena que a doutora Maria José Nogueira Pinto faça uma análise que eu considero errada sobre quais são as opções de Lisboa. Mas não é para isso que ela está chamada. Mas espera que ela reavalie a sua decisão? Se não reavaliar, ela é independente, e como independente, como lhe digo, eu não misturei as 2 coisas. Uma coisa é as autarquias, outra coisa é... E é também por isso que percebe, pergunto-lhe, a decisão de Moita Flores em não votar em si nas legislativas? Exatamente, que percebo. Ele é independente e, evidentemente, se eu votasse em Santarém, com certeza que votava nele. Ele entende que não deve votar em mim, eu acho bem. A única coisa, devo dizer, que a única coisa que eu acho um bocadinho estranho é que, se eu discordasse tanto da orientação política de um partido, não aceitaria o apoio desse partido para eu me candidatar como independente, porque quando ele se candidatou já foi posterior à questão da constituição das listas, portanto já sabia
em que é que se baseavam os critérios da constituição das listas. Portanto, se não apoia o PSD a nível nacional, também não devia estar à espera do apoio do PSD para ganhar as eleições em Santarém. Não deveria crer, deveria desprezar o partido e considerar que o partido não lhe servia para o apoiar. Mas tirando esse aspecto, como digo, que, enfim, cada um reage como reage, eu não reagiria assim, mas tirando esse ponto, como digo, eu se votasse em Santarém, a despeito dele dizer que não votava em mim, eu votava nele porque acho que é o melhor candidato para Santarém. Dr. Manuel Ferreira Leite, a senhora anda há muitos meses a pedir debates com José Sócrates. Exatamente. Como é que agora só quer fazer um debate com ele? Não está enganada. Faço 2, 3, 4 ou 5 os que as televisões entenderem. Faço os debates todos. Aquilo que eu disse que não fazia era só com ele. Mas quantos debates então está disponível para fazer com ele? Os que ele quiserem e os que as televisões entenderem que devem fazer. Se quiserem fazer 2, faço 2. Se quiserem fazer 3, faço 3. Se quiserem fazer 4, faço 4. Os que entenderem. Agora, o que eu não posso é dizer que faço 2 debates com o engenheiro Sócrates e não faço debate com mais ninguém. E digo-lhe porquê. É porque não é indiferente haver apenas debates entre mim e o engenheiro Sócrates. E não é indiferente pela simples razão de que os votos estão muito dispersos. E a dispersão dos votos é muito importante que se clarifique em debates a 2 e 2. O engenheiro Sócrates não pode só debater comigo, deverá debater também com os outros, com o Bloco de Esquerda, para nós percebermos exatamente onde é que estão as divergências e as convergências. E por que não um debate a 5? Bom, o debate a 5, com certeza, se quiserem fazer um debate a 5, eu faço um debate a 5. Como sabe, no debate a 5, toda a gente sabe, e os responsáveis pela televisão ainda sabem melhor do que eu, que não resulta em nada para esclarecimento das pessoas, porque aqui o problema é o esclarecimento das pessoas. E, portanto, eu pergunto se num debate a 5, em que cada um fala 3 minutos, se isso dá algum esclarecimento. Não dá. E, portanto, é muito importante que esses debates a 2 e 2 não sejam simplesmente entre mim e o engenheiro Sócrates. Portanto, eu já desafiei o engenheiro Sócrates 2 vezes para um debate, ele disse-me que não, e agora só que quer debater comigo, impedindo a hipótese de nós debatermos com os outros todos. Eu acho que é extremamente importante. O senhor imagina-se num governo ao lado de José Sócrates? Não imagino. E ao lado de Paulo Portas? Já uma vez estive ao lado do Paulo Portas, e já disse isso até uma vez, estive já num Conselho de Ministros durante cerca de 2 anos com o Paulo Portas e nunca tive nenhum problema com ele. E imagina que um governo minoritário, numa situação de crise económica e social, tem condições para se aguentar no poder? Acho que tem. Não vejo nenhum motivo para não ter. Uma legislatura? Uma legislatura, veja o caso do engenheiro Guterres, que teve num governo minoritário durante uma legislatura. Mas teve que fazer muitas cedências, como estamos lembrados, nomeadamente em matéria de votação de orçamentos. Porque provavelmente isso não é assim, porque o PSD sempre se absteve nos governos do engenheiro Sócrates. E o senhor voltará a fazer isso se José Sócrates vencer as eleições? Viabilizar um orçamento dele? Viabilizarei o orçamento desde que, evidentemente, ele tenha uma orientação que seja compatível com algumas das nossas orientações. O que, evidentemente, não será fácil, porque o engenheiro Sócrates tem uma orientação política absolutamente oposta à nossa orientação. E, portanto, não estou a ver que ele consiga... aquilo que ele mais tem dito é que vai manter a política que tem seguido até agora. E ao manter a política que tem seguido até agora, mais uma vez lhe digo que considero que é levar o país para o abismo e eu não colaborarei com esse caminho. Num tempo em que se valorizam tanto as questões da imagem e da comunicação, já lhe sugeriram mudanças de imagem? Já. Eu nunca aceitei. O que é que lhe sugeriram? Posso saber? Não chegaram a concretizar, mas tenho muitas ofertas. Mas nunca aceitei. Mas tu suspeitou de quê? De que quisessem mudar a cor do cabelo? Não, a roupa, sabe, muitas vezes a forma de falar, a forma de contar as coisas, a forma de dizer, eu falar com PowerPoint, coisas desse estilo. Isto é, há sempre uma tendência para nos retirar daquilo que é natural. Eu sei que muitas vezes, eu e muitas outras pessoas, se calhar digo frases que não são bem aquelas que deviam ser ditas, que não conjugo o verbo exatamente como deve ser, só que eu não estou com as frases decoradas. Quando se está com as frases decoradas ou quando se está com o PowerPoint à frente, nada falha, fica tudo certo. Mas em compensação, perde-se em naturalidade. E eu acho que as pessoas
que nos estão a ouvir falam de forma natural, não falam com frases feitas, não falam com PowerPoint, para não se enganarem. Todos nós nos enganamos, todos nós dizemos uma frase que não está muito bem dita, mas que era a ideia que nós temos e toda a gente percebe, e eu prefiro ser como sou do que transformar-me. É algo que não vou nunca fazer. Dr. Manuel Ferreira Leite, creio que nos vamos reencontrar no próximo dia 10 de setembro para uma segunda ronda de entrevistas. Nessa altura iremos conferir os últimos argumentos, já muito em cima do início da campanha eleitoral. Obrigada por ter vindo à RTP. Eu estarei de volta com a grande entrevista. O meu próximo convidado é o secretário-geral do Partido Socialista e primeiro-ministro, José Sócrates. Boa noite. Mais 5 minutos. Foi gira esta última pergunta, não foi? Não.